Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será André Prando, engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia e pesquisador da Embrapa Soja. E o tema da nossa entrevista será o abortamento das vagens de soja. André, muito obrigado por atender ao nosso convite. Um prazer receber você aqui no programa. Obrigado, eu que agradeço aí o convite, a parceria, né? E estamos aqui à disposição aí para falar sobre o assunto. Bom, nós vamos falar então do abortamento de vagens e grãos de soja que está sendo relatado por produtores lá das regiões Oeste, Norte e Noroeste do Paraná. Esse problema já havia acontecido na safra 2017-18 e em alguns casos acontece uma segunda florada atípica no bacheiro das plantas. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. André, a Embrapa Soja elaborou um comunicado técnico esclarecendo alguns fatores. Que comunicado é esse? Esse comunicado é dirigido aí aos produtores, aos agrônomos, aos profissionais, né, que atuam na área para dar mais informações, né, dar as informações coletadas até o momento, né, sobre esse problema, já também dando alguns fatores observados, algumas coisas levantadas, né, e também, né, informar que a gente está trabalhando, está pesquisando, né, estamos querendo, né, cada vez mais explicar melhor esse fato, né, para também, né, poder estar ajudando aí o produtor e também pensando, né, em caso isso ocorra aí nas próximas safras. Bom, esse é um problema que já aconteceu lá em 2017, 18. Na época, esses casos, eles foram muitos, os casos que foram observados ou não? Foram poucos casos? Foram menos, né? Na safra 17 e 18 tivemos alguns casos, porém, né, nessa safra esse problema ele aumentou em proporção. A gente não sabe, ainda não tem um número exato, né, de casos, de porcentagem, de área, de perda de produtividade, mas a gente já sabe, né, que o número de casos nessa safra está sendo bem superior à safra de 3 anos atrás. No comunicado, diz o seguinte, que as plantas respondem aos sinais do ambiente. Que sinais são esses? O ambiente é tudo que está envolvido naquela lavoura, né? O manejo do solo, o manejo da planta interagindo com o clima, né? Essa interação com o clima, né, e com o manejo forma o ambiente, né? E esse resultado é fruto, né, da interação desses fatores, do ambiente, né? E isso, né, por isso a gente tem, né, uma condição, né, onde ocorre mais em algumas regiões, mas nessas regiões onde ocorre o problema não são todas as lavouras que tem, né? Dá para se dizer quase que é uma parte menor que tem problema, porém a gente tem aí muitas vezes lado a lado, né, uma lavoura com problema e outros sem problema. A gente quer entender, né, aprofundar mais quais são as diferenças nesses ambientes que provocam esse abortamento de vagens e de grãos. Essas perdas causadas pelo abortamento, elas chegam a ser expressivas em termos de produtividade, André? Sim, elas são muito expressivas, né? A soja, naturalmente, ela é programada para abortar uma certa quantidade de vagens e também um pequeno abortamento. A soja é programada para abortar um certo número de flores. Ela sempre tem mais flores, né, do que necessário. E vagens, é comum observar um pequeno abortamento, né? Pode ser em função de ajuste da planta ou o ataque de praga. Porém, esse abortamento que a gente está acompanhando, né, e estudando aqui é um abortamento extremo, né? Muitas situações aí chega a quase superior a 90%. Então, é uma perda bastante grande, né? A gente observa isso em
em áreas, em lavouras, né, grandes, né, para a nossa região, né, e tem um padrão muito grande desse problema. Não é uma coisa que está acontecendo em manchas ou reboleiros, né? Essas lavouras que nós visitamos, o problema ocorreu na lavoura toda, né? Então, é uma perda muito, muito grande, né, para o produtor, né, dessas lavouras. Felizmente, esses produtores acabam tendo alguma certa mudança que outras lavouras eles conseguem produzir, né? Mas, assim, o produtor que foi atingido por isso, a perda é elevada, né? Ainda mais um ano como esse. Em que estágio da planta costuma acontecer esse abortamento? Olha, o abortamento, né, ele foi notificado, né, para nós, né, os primeiros relatos que eu recebi, né, foram na segunda quinzena de janeiro, né, então, a partir do dia 15 começaram a chegar os primeiros relatos, poucos relatos, né, onde a gente começou a acompanhar. Agora, o abortamento, ele começou um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes, porque até o produtor perceber e até relatar, ele aconteceu um pouquinho antes. Exatamente o estágio, ainda a gente não consegue precisar, né? Mas é algo no início, né, da formação de vagem, início de enchimento de grãos, né? Então a gente tem que entender o que aconteceu no ambiente, né? Olhando no passado. Então a gente está buscando todas as informações, né, na análise de planta, de solo, né, estamos fazendo imagens com drone, buscando imagens de satélite, né, e para buscar entender melhor o que ocorreu nessa situação. Certo. Vocês constataram uma segunda florada. Que fatores levaram a essa segunda florada e quais são as consequências dela? Isso, então, nessas lavouras, né, após o abortamento dessas vagens, né, a soja, né, assim como toda espécie, né, para perpetuar a própria espécie, ela tenta produzir descendentes. Então, uma vez que ela teve um abortamento extremo, ela lança de uma nova florada a fim de produzir novamente, né? Então, a gente observou essa nova florada desde o terço inferior até o terço superior, então por toda a planta, terço médio e superior, então por toda a planta a presença de flores, que é algo incomum numa lavoura normal de soja. E dessas segunda florada, algumas vagens, elas se tornaram viáveis, né? Então hoje a gente já observa nessas vagens a presença de 1 ou 2 grãos, né? Grãos um pouco mais achatados. Consequência disso, a gente sabe que a soja está alongando o ciclo, né? Porque essa soja que a gente está acompanhando agora, ela deveria estar muito próximo da colheita. Ela estaria em torno de menos de 10 dias para encerrar o ciclo. E ela agora, no momento, ela está com vagens aí, vamos dizer assim, em torno de quase meia grana, início de enchimento de grão a meia grana. E também um número muito reduzido de vagens. Então, dificilmente, né, vai conseguir, né, ter uma produção adequada, né? Lembrando que tem vários níveis de abortamento. Tem produtor que abortou apenas um pouco, né, que acaba ocorrendo. Tem produtores que têm lavouras com abortamento em torno de 50%, e esses casos que a gente está acompanhando mais de perto, né, que a gente está mais atento, né, são lavouras que tiveram um alto nível de abortamento, né? Posso dizer aí acima de 80%. Esse alongamento de ciclo aí, vocês têm uma noção de quantos dias a mais deve chegar? Não, vamos ter que acompanhar. A gente está observando que agora, nessa reta final, né, a soja está dando uma acelerada, está dando uma encurtada. Então, ela pode ser que ela encurte esse período, né? Aí esse grão que foi da segunda florada talvez não vai nem completar o desenvolvimento normal. Pode ser que essa soja aí entre em maturação antes, né? A gente não dá para afirmar ainda de quanto vai ser esse alongamento, né? Se vai ser poucos ou muitos dias, mas a gente já sabe que vai ter, assim, já uma modificação no ciclo da planta, né? A planta ela já está diferente do normal, né? Em função de abortar a vagem, ela ficou sem dreno. Então a gente observa, além dessa segunda florada, né, uma cor mais escurecida, as folhas um pouco retorcidas, alguns casos enrugadas, pecíolos retorcidos,
E agora, nessa fase final também, né, a gente observa também um amarelecimento dos ponteiros, né? Então, a gente está acompanhando, né, e assim que a gente tiver mais informações, aí a gente vai estar divulgando. Aqui em Goiás, o pessoal costuma plantar o milho logo na sequência da soja. Como é que é? Você está em Londrina, no Paraná, não é isso? Isso. Aí no Paraná, o pessoal costuma plantar o que na sequência da soja? Milho também ou outra cultura? Nessa região que está ocorrendo o problema, que é a região mais quente do Paraná, né, região norte, noroeste, oeste, também predomina o cultivo de milho segunda safra, né? Então isso é uma outra dor de cabeça para o produtor, né? Porque esse ano os plantios aqui foram realizados um pouco mais atrasados em função da falta de chuva. Então já plantou um pouco atrasado em função da média, mas é um plantio totalmente dentro da época recomendada para a soja. Porém, se atrasar muito, né, a colheita dessa soja, né, pode prejudicar aí, com certeza, né, a semeadura do milho segunda safra. É onde eu queria chegar. Esse alongamento de ciclo, ele vai fazer com que essa janela do milho ela acabe ficando menor ainda, né, um pouco mais apertada. Sim. E vai diminuir depois a produtividade do milho também, né? Com certeza. Com certeza. Esse é um ponto que também preocupa muitos produtores, né? Além da perda que ele tem na soja, né? Ele pode aí ter uma perda também no cultivo da safra seguinte, no caso o milho. Agro e Prosa. André, você estava falando dos problemas que esse abortamento pode trazer. Existe um período específico de semeadura que apresentou maior incidência desse problema? Sim, nós começamos a observar isso através das nossas visitas às lavouras, contatos com os produtores, né, e com colegas da área, que sim, nessas regiões, nessas lavouras onde tinha problema, estava começando a aparecer um mesmo período de semeadura, né? E até mesmo os produtores que a gente visitou que tinham problema, onde ele tinha a mesma cultivar semeada alguns dias à frente, né? No caso aí, uns 10 dias à frente, né? Com o mesmo manejo, tudo da mesma forma, a lavoura não apresentou o mesmo problema, a lavoura estava normal, né? Então a gente começou a observar isso, inclusive a gente, né, colocou isso na nossa nota técnica, né, que os problemas foram mais comuns, né, nas semeaduras de 14 a 25 de outubro, né? E isso é um fato interessante. Então, alguma coisa, né, interagiu, assim, o clima interagiu, né, com o ambiente, né, quer dizer, o clima faz parte do ambiente, mas os fatores climáticos interagiram aí em determinado momento da soja que promoveram aí, resultaram aí, infelizmente, né, nesse abortamento expressivo aí de vagens. Vocês chegaram a observar se algum tipo de cultivar teve uma influência maior do que outro tipo? Assim, a gente observou esse problema aí em mais de 20 cultivares, tá? Não é questão de uma ou duas cultivares. Talvez numa região um produtor pode até pensar isso, que seja essa cultivar tem mais problema, mas a gente observou isso, né, em mais de 20 cultivares. É óbvio, né, que a gente tem um número muito grande de cultivares, a gente precisa ter estudos, mas hoje a gente não tem, né, como dizer assim, tal cultivar, né, é menos suscetível ou é mais suscetível a esse problema. Independente de ser de ciclo curto, médio ou longo. As cultivares plantadas nessa região, elas têm um ciclo muito próximo, né? Então esse problema ele foi observado em cultivares, né, de ciclo curto a ciclo médio. Para nós aqui o grupo de maturação é diferente da região, mas fica em torno, né, o grupo de maturação de 6.1 a 6.7, 6.8. Ficaria num ciclo aí médio a precoce. Né? Você chegou a falar do clima. Qual a influência do clima nesse abortamento das vagens? Sim, eu acho que o clima tem interagindo, né? Ele tem um papel, assim,
importante, né, nesse problema, né, o clima nessa safra, né, ele foi um clima assim onde faltou bastante chuva na fase inicial, né? E aí entramos aí em janeiro com uma chuva excessiva, né? Uma chuva assim bem acima da média. Então a gente está analisando aí várias variáveis, né, do clima, variáveis climáticas, né, as condições meteorológicas, né? E aí dando um grande foco na questão da água, né, da chuva, da umidade, né, relativa, a questão das temperaturas, né, temperatura máxima, mínima, questão também da transpiração da planta, né, questão da água no solo. Então são todos pontos aí que a gente tem que observar. E também a questão da radiação solar, né? Nesse período também foi relatado, né, a questão de muitos dias nublados, né? Então isso afeta, né, diretamente aí a quantidade de radiação absorvida pela planta, né, e consequentemente aí vai afetar, né, a fotossíntese da planta. Todos esses fatores que você colocou aí, comparado com por exemplo, o período 18, 19, 19 e 20, tem sido diferente esse ano em relação a esses outros anos? São coisas que a gente está estudando, está avaliando, estamos comparando, fazendo várias comparações, né, comparações de locais, estamos fazendo esses estudos para chegar, né, alguma informação assim mais concreta de qual foi o fator aí que interferiu mais e que época, em que momento que foi esse momento crítico para a cultura da soja, né? Porque a gente tem, né, nesse mesmo lugar, a soja que foi semeada num período, num outro mês, né, que ela não apresentou problema, né? E assim, a gente tem vários casos, assim, inclusive no mesmo produtor, que ele tem alguma coisa que ele fez diferente, né, no ambiente que afetou e que ocasionou uma diferença. Então, tudo isso está sendo estudado, né, com bastante detalhe para a gente conseguir ter essa explicação. Quando foi mesmo que chegaram os primeiros relatos lá na Embrapa Soja? Os primeiros relatos chegaram a partir da segunda quinzena de janeiro, né? Foi a partir do dia 15 de janeiro. Certo. Vocês chegaram a observar se o tipo de solo, se ele tem alguma influência nesse abortamento das vagens? Sim. A gente observou o problema nos mais variadas condições, né? Então, o produtor, assim, o produtor ou até mesmo o agrônomo local, né, vendo a situação local, leva a conclusões muitas vezes precipitadas, né? Como para ele em determinado, às vezes, tipo de solo não deu, acaba levando a interferir que a questão é o solo, que a questão é cultivar, que a questão é determinados fatores diferentes de manejo. Porém, né, nosso contato, nesse nosso feedback que a gente recebeu, e nossas visitas, nossas viagens nessas regiões com problema, a gente observou o problema nas mais variadas situações, né? No caso, nos mais variados tipos de solo. Então, tem solos aí com 25% a 30% de argila, né? Solos, e até solos bastante argilosos, solos com mais de 60% de argila, né? Então, o tipo de solo, de maneira geral, o problema tem em diferentes tipos de solos, em cultivo, em diferentes sistemas, né? Tipo, pós-milho com braquiária, pós-trigo, né? Então, talvez no local, num produtor só, ele consiga ver essa diferença. A gente está estudando essas diferenças para entender. Mas não significa que aquela situação não vai causar o abortamento, né? Então, isso é uma coisa que é importante, essa rede de pesquisa, é importante esse contato, esse feedback aí das pessoas envolvidas e, assim, tomar o máximo de cuidado de não fazer nenhuma conclusão precipitada, né? Porque a gente tem que enxergar o todo. Como é um caso que envolve, né, variáveis climáticas, né? Então a gente tem que estudar mais a fundo essa interação. O que está interagindo nesse ambiente que causou o abortamento. Geralmente nessa região que você está aí, quais são os tamanhos das áreas que o pessoal planta em média? Por exemplo, aqui onde eu estou, é muito comum nós acharmos aí áreas de 1.000 hectares acima, né? São áreas geralmente muito grandes. Onde você está aí e onde estão acontecendo esses relatos, geralmente quais são os tamanhos das áreas médias que o pessoal planta?
Sim, aqui no Paraná as áreas são menores, né, em função do relevo, né, em função do número de produtores, né, mas essas lavouras aí que a gente está estudando mais a fundo, os problemas são lavouras, um produtor de Atalaia que tem 2 lavouras de 18 alqueires cada, né, as 2 estão com problema severo, né, região lá de Santa Helena, uma lavoura de 28 alqueires, né, que também com problema severo, então são lavouras, assim, para nós aqui não são lavouras de um tamanho, né, médio, né, são lavouras, não são pequenas, né, e tem várias situações, vários casos, vários tamanhos de lavouras, mas não é um problema, como eu falei, né, não é um problema de mancha, de uma reboleira, é um fator que pega, né, uma lavoura inteira. Óbvio que tem casos onde a própria lavoura ela tem variações de solo, variações de declividade, seja lá por qual motivo de variação, vai ter também variação na questão do abortamento. Mas uma lavoura padrão, como essa que eu vi, uma lavoura bem padronizada de 18 alqueires, infelizmente, né, o problema também acompanhou bem esse padrão da lavoura, né, com prejuízo assim muito significativo para o produtor. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. André, existem medidas que resolvam ou que minimizem o problema já estabelecido de abortamento das vargens e grãos? Não, nesses casos extremos, né, não tem muito o que fazer, né? O produtor que tem seguro, ele tem que comunicar, né, a seguradora, né, do evento, né, o perito vai avaliar, vai acompanhar e, assim, o laudo sempre sai nas proximidades da colheita, então, primeiramente tem que acionar, né, a seguradora, né, e os produtores, né, que não têm seguro, né, como divulgados aí em vários vídeos, né, muitos já estão roçando, né, a soja nessas situações com problema, situação assim, nunca antes vista, né, são vários locais aí que produtores estão roçando a soja, alguns estão usando ela como forragem também, né, mas assim, para reverter o dano é muito difícil, né? Essa segunda florada, eu acho que a produtividade vai ser muito aquém, né? Se chegar, né, a produzir, né? E a gente sabe que o produtor ele tem os custos da colheita. Se produzir uma quantidade muito irrisória, né, não vai nem cobrir, talvez, os custos da colheita de soja. Por isso que a gente vê alguns produtores roçando, né? Produtor nenhum faria isso, né, na soja no preço que está, se não fosse um problema sério, né? E bom, mas de maneira geral, eu acho que assim seria isso, né? Não tem muito o que fazer. Um fato importante que algumas regiões, eu falo das conclusões precipitadas, né? O produtor às vezes não vê tal cultivar não tem, então eu vou plantar essa cultivar porque não vai dar o problema, mas tem que tomar muito cuidado, porque tem que estar enxergando todo, assim, nem nós ainda não temos, a gente precisa de feedback o máximo possível para saber o que está acontecendo, porque a gente não consegue acompanhar todas as lavouras que tem problema, né, mas esse é um ponto que tem que o produtor pensar para a próxima safra, ele tem que, e felizmente esses produtores que tiveram problema, eles fizeram isso, eles utilizaram mais de 3 cultivares, então, tem uma forma de diluir, porque aí não é só, eu tenho diferentes ciclos aí, então eu posso ter algum escape, né? E eles escalonaram o plantio, então eles têm diferentes épocas de semeadura. Se um produtor só tivesse plantado tudo de uma vez, dentro daquela faixa de semeadura, o risco de perda seria muito grande, né? E essa data que deu problema não significa que se ocorrer de novo vai ocorrer na mesma data, né? Porque essa data está dentro do recomendado, dentro do ideal, né? Então, ficar bem claro essas informações, né? Que o produtor tem que continuar escalonando, né, sua semeadura em diferentes épocas e utilizando diferentes cultivares. Vocês chegaram a conversar com o pessoal, por exemplo, das cooperativas agrícolas aí? Existe uma preocupação, assim, já é uma grande preocupação em relação a esse problema?
Sim, acho que toda a equipe tá antenada e está monitorando isso, né? Todos os consultores, cooperativas, os extensionistas aqui do Paraná, do IDR, né? Todos também antenados, preocupados, é uma situação que onde ocorre, né? Um problema, assim, de certa forma pontual, mas onde ocorre, né? Os prejuízos são bastante elevados, né? Então, acho que todos estão acompanhando de perto esse problema, né? E acredito, né, que esse comunicado técnico, né, ele vem ajudar aí ao setor, né? Existe uma expectativa muito grande de uma super safra no Brasil. Você acha que isso aí pode, de certa forma, atrapalhar um pouco esse sonho de ter uma super safra? Esse problema isolado, ainda a gente tem que quantificar assim, quanto que ele ocorreu, mas como assim? Ele ocorreu em certas regiões, lógico, são regiões importantes aqui no Paraná, mas assim, no Paraná ele ocorreu em certas regiões e algumas lavouras, então esse efeito na produtividade total, ele dilui, em partes ele dilui, né? E quando a gente pensa em Brasil, né, pensando apenas nesse problema, acaba diluindo um pouco, né? Então, lógico, né, tem outros problemas que também apareceram nessa safra, né, em função aí do excesso de chuva, né, mas tudo isso aí eu acho que vai ter que ser avaliado, né, acho que a Conab até revisou aí, em parte, a produtividade de alguns locais, né, revisou, né, fez os ajustes, né, para baixo, mas tudo isso a gente tem que aguardar aí, né, as informações, né, dos órgãos competentes, né, que estão acompanhando essa avaliação em questão da estimativa da produção nacional de soja. Que outros problemas os produtores enfrentaram aí no Paraná? Olha, aqui no Paraná, né, como eu já mencionei, esse atraso, né, na semeadura, né, mas principalmente aí a falta d'água na fase inicial, né, e o excesso de chuva, né, nessa região. Uma outra região do Paraná, né, essa não acompanhei tão de perto, na região sudoeste do Paraná, onde o produtor conseguiu plantar a soja na janela de abertura, lá tiveram alguns casos com problema de chuva quando a soja já estava em maturação. Então, houve germinação na vagem, né, germinação da soja. Então, isso vai ocasionar grãos ardidos, perda de produtividade, né, e perda de qualidade de grãos. Mas em termos de pragas e doenças, assim, teve alguma coisa mais séria ou não? Ficou dentro daquilo que é esperado mesmo? Assim, dentro da normalidade, talvez esse ano, por ter chovido um pouco mais agora nos meses de janeiro, né, ocorreu uma presença um pouco maior de mancha-alvo, mas nada que, assim, que afete drasticamente a produção, né, mas não seria esse o problema, né, mas de certa forma, né, é um fato que a gente observou mais, né, a presença de mancha-alvo, né, em alguns locais, outras doenças, mas tudo varia muito de região para região. Uhum. Esse abortamento de vagens e grãos, ele foi relatado somente no Paraná ou vocês sabem de algum outro caso fora do estado? Fora do estado do Paraná, né, que é onde a gente tem um grande número de casos, né, teve um caso de Palmital, São Paulo, né, inclusive o produtor, né, mandou todas as informações, levou a amostra até a Embrapa, né, onde a gente constatou o problema ter o mesmo padrão dessas lavouras, e temos alguns relatos na região de Mato Grosso do Sul, mas que carecem de confirmação, né, precisa de mais detalhes, né, a gente tem que ter um número mínimo aí de informações para a gente poder confirmar o caso, né. Às vezes a gente recebe apenas uma foto, né, ou um vídeo, e essas informações por si não dá para a gente comprovar, né, a gente precisa de mais informações, data de semeadura, cultivar, alguns detalhes de manejo, uma localização onde a gente, através dessa localização, a gente consegue ver a lavoura, e em alguns casos a gente está fazendo também visita, né, para confirmar isso. Então, se alguém tiver algum caso aí, aproveitando, né, em uma região diferente dessa que eu mencionei, né, pode estar entrando em contato com a Embrapa Soja, né, desde que se disponha a passar essas informações, para a gente estar estudando melhor o caso. Eu acho que, nesse momento, é importante, né, todos estarem unidos, colaborar, né, para encontrar, né, uma possível solução,
uma melhor explicação para esse problema, para que esse problema aí não ocorra ou a gente consiga minimizar esse problema em safras futuras. André, eu estou aqui no estado de Goiás. Você acha que aqui o produtor rural ele já pode começar a ficar de antena ligada ou não? Não é motivo de preocupação ainda? Não sei, né? O produtor, ele tá sempre de antena ligada, ele tem que estar sempre, porque sempre aparecem novos problemas, né? O clima é muito imprevisível, né? Uhum. Ele tem que estar acompanhando, né? E alguma coisa aí que afete drasticamente a produtividade, né? Tem que estar comunicando, né? Esse trabalho a gente conseguiu coletar dados logo no começo, né? Porque foram produtores, né, que entraram em contato, né? Então essa parceria com o produtor, né? Aqui deixo o meu agradecimento a eles, nessas pessoas aí anônimas que a gente acaba não falando por respeito, mas que eles foram importantes, né, para esclarecer esse problema e poder trazer as informações aqui para vocês. André, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade por trazer essas informações. Muito obrigado. O nosso programa está à disposição da Embrapa Soja, está à sua disposição. Sempre que tiver algum caso, algum relato, qualquer coisa que seja do interesse do produtor rural, fique muito à vontade para trazer essas informações aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aí com você e com os produtores aí da região. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.